E para as questões que estão no debate nacional. Ele que atualmente lidera muitas das pesquisas de intenção de voto para ser o próximo presidente da República na eleição do ano que vem. Presidente Lula, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Obrigado por atender o Jornal da Bandeirantes. Gente, eu já emendo aqui para o senhor a primeira pergunta. Estamos eu, Pedro, o Eduardo Castro e o Marco Antônio Sabino aqui para entrevistá-lo. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre o Bolsa Família. Esse programa que atende 15 milhões de famílias e que tem sido alvo aí do governo federal para uma reformulação. Até uma mudança de nome está sendo cogitada, mas o mais importante para as pessoas é saber o valor, é saber quanto que esse Bolsa Família deve chegar, se ele deve ser ou não ampliado nesse momento, e também sobre mecanismos de saída, que é uma ponderação que se faz a esse programa social que bota comida na mesa de muitos brasileiros. Bom dia para o senhor. Faltam mecanismos de saída para o Bolsa Família? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Eduardo Castro. Bom dia, Marco Antônio Sabino. Bom dia, ouvintes do programa Jornal da Gente. Lembrar que, Pedro, que a última vez que eu fui aí foi com o nosso saudoso Zé Paulo de Andrade, que fez a entrevista, e pessoa que eu guardo muita lembrança. Olha, eu penso, o companheiro Pedro, que o Bolsa Família ele foi um programa para que perdurasse enquanto a gente fosse encontrando um meio de desenvolver o Brasil em que a gente pudesse colocar todo mundo no mercado de trabalho e, quem sabe, um dia você não precisasse mais de Bolsa Família. O dado concreto é que o programa foi um sucesso extraordinário. Possivelmente tenha sido o programa mais exitoso adotado pela ONU em vários países do mundo. E eu fiquei muito feliz quando a ONU anunciou que o Brasil tinha saído do mapa da fome porque nós tínhamos resolvido o problema, não apenas com o Bolsa Família. O Bolsa Família fazia parte de um conjunto de políticas públicas que passava pelo PNAE, pelo PAA, Programa de Produção de Alimento, Programa de Compra de Alimento, Programa de Cisterna, Programa de Luz para Todo, Programa de Aumento do Salário Mínimo, ou seja, era um conjunto de programas, inclusive com condicionantes, ou seja, para as pessoas receberem o Bolsa Família, as crianças tinham que estar na escola, se a mulher estivesse grávida, ela tinha que fazer todos os exames que uma grávida necessita fazer. Ou seja, e isso permitiu que a gente consolidasse o programa como um programa exemplar adotado pela ONU. Eu acho que se o presidente Bolsonaro acha que é possível tirar proveito político disso, aumentando, ele tem que aumentar mesmo. É preciso aumentar, é preciso criar concomitantemente o auxílio emergencial enquanto perdurar a crise. Ou seja, o que eu quero, na verdade, é que o povo brasileiro possa voltar a tomar café, almoçar e jantar todo dia. Eu não sei, Pedro, se você acompanhou os dados publicados ontem da PNAD. Nós estamos com 116 milhões de pessoas em condições precárias de segurança alimentar. Nós temos 20 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, que país é esse que virou a sexta economia do mundo e agora retrocedeu? Então, eu acho que o programa Bolsa Família é um programa que precisa ser consolidado, que precisa ser aprimorado, que precisa ser estimulado e que Deus ajude quem quiser colocar dinheiro no Bolsa Família e ajudar o Bolsa Família, porque as pessoas do Brasil estão precisando. Presidente, bom dia. Marco Antônio Sabino. Falar um pouquinho de política, falar um pouquinho desse momento que o Brasil vive. Segundo alguns, uma crise política, uma crise importante, até de troca de farpas entre os três poderes, acusações. E se esperava do senhor, segundo alguns, como líder da oposição, como o homem que lidera as pesquisas, as principais pesquisas à presidência da República para o ano que vem, a eleição da presidência da República para o ano que vem, que o senhor se manifestasse com mais veemência sobre tudo o que está acontecendo, viesse a público dar a sua opinião. Mas outros acham que o senhor não veio porque o senhor teria aí um problema de telhado de vidro em relação à corrupção no seu governo. É isso mesmo? O senhor não quer falar sobre corrupção? Deixa eu lhe falar uma coisa, Sabino. Eu acho que você deveria falar e começar dizendo que aquele que foi acusado mentirosamente, que foi destratado pelos meios de comunicação durante 5 anos,
que me jogaram a pecha da maior corrupção desse país deveriam pedir desculpas para mim, porque hoje eu sou um homem que efetivamente estou totalmente livre, e quem está prestes a ser condenado são as pessoas que mentiram a meu respeito. Eu não só falo de corrupção, como eu quero dizer para você que todos os instrumentos de combater a corrupção com eficácia, elogiado por todas as instituições da ONU, foi exatamente no meu governo e no governo da presidenta Dilma. Eu não só quero falar de corrupção, como eu quero provar que os corruptos foram aqueles que me chamaram de corrupto. Eu continuo ainda dizendo que eu desafio qualquer pessoa a provar um ilícito meu. Eu estou desafiando já há 5 anos e estou provando aos poucos as mentiras. Ainda recentemente a Suprema Corte, tomou uma decisão de que os acordos de leniência que a Odebrecht fez eram mentirosos, falsos e que, portanto, não vale de nada de prova contra o Lula. Então eu estou muito tranquilo. Veja, qual é o problema? Veja, eu aprendi uma lição e a idade ensina isso. Eu não posso ficar dando palpite sobre coisa que não diz respeito a mim. Eu fui presidente da República, eu mantive uma relação civilizada com a Suprema Corte, eu mantive uma relação civilizada com a Câmara e com o Senado, eu mantive uma relação civilizada com todas as instituições, relação de respeito, sabendo da função de cada um. Eu agora não sou presidente, sou um ex-presidente, eu não posso ficar dando palpite sobre as bobagens que as pessoas falam, sobre as cretinices que se fala. Eu vejo um presidente da República falando bobagem todo santo dia. Aliás, eu nunca vi ninguém falar a quantidade de bobagem por minuto que esse presidente fala. E eu não vou, então, ficar alimentando essas discórdias, essas bobagens que ele fala. Eu prefiro ficar ouvindo e as pessoas sabem que se eu for candidato e se voltar à presidência, a seriedade e a harmonia vai voltar a prevalecer entre as relações institucionais. Quem está conosco também nessa entrevista é o jornalista Eduardo Castro. Fala, Edu. Bom dia, presidente. O senhor falou que não tem problema em falar de corrupção, então vou falar mais um pouquinho. No final do mês de junho, o ex-chefe do gabinete do senhor, Gilberto Carvalho, que foi ministro da presidenta Dilma, e que eu saiba só tem uma grande divergência com o senhor, ele é palmeirense doente, né? Disse à Veja que houve corrupção nos nossos governos. A pergunta era essa. Ele disse, claro que houve corrupção dos nossos governos, como há em qualquer governo, em qualquer instituição ou empresa. Houve petistas que se corromperam? Houve. Houve aliados nossos que se corromperam? Houve. Mas, se você considerar bem tudo o que houve na Petrobras, nos processos nossos, a imensa maioria dos autores desses roubos são aqueles que continuam no governo Bolsonaro. São os mesmos partidos que continuam lá, os do Centrão. Fecho aspas para Gilberto Carvalho. E agora eu pergunto para o senhor, presidente. Primeiro, se o senhor concorda com o que o Gilberto Carvalho disse sobre haver corrupção em governo, no do senhor e em todos os governos, e sobre o que ele falou sobre o Centrão. Se o senhor for candidato, se o senhor procura desde já o Centrão e, se for eleito, se vai aceitar ser procurado por eles. O Gilberto Carvalho não é meu amigo, ele é meu irmão. Ele é um companheiro de mais de 40 anos de trajetória. E, obviamente, que eu não concordo com o Gilberto Carvalho, porque o Gilberto Carvalho, de vez em quando, o Gilberto Carvalho vira uma espécie de prestador de contas nas divergências religiosas. Eu vejo como é que o Gilberto fica nervoso para tentar parar as disputas entre católico e evangélico. Sabe, efetivamente, veja, é que não há corrupção num governo, há corrupção no Estado brasileiro. Ou seja, as pessoas que foram acusadas de prestar corrupção da Petrobras eram pessoas que estavam na Petrobras, acho que até antes de eu nascer. Eram pessoas que tinham 40 anos de Petrobras, eram pessoas concursadas, eram pessoas que eu nem conhecia. Ou seja, se essas pessoas cometeram ilícito, essas pessoas vão pagar. Essas pessoas vão ser julgadas, essas pessoas vão... Eu de vez em quando brinco o seguinte, Castro, quando alguém pergunta, você não quer fazer autocrítica? Eu pergunto, faça você a crítica que você quer fazer. Não fique pedindo para que eu próprio me critique. Me critique você e eu vou responder. Sabe, eu nunca vi ninguém pedir autocrítica para o Collor, para o Bolsonaro, para o Fernando Henrique Cardoso, para o Sarney, para o Getúlio Vargas, para o João. É só para o PT que as pessoas pedem autocrítica. E eu digo sempre o seguinte, me critique. Porque se é para eu ser governo e eu mesmo ser oposição a mim, não tem sentido.
Então é o seguinte, quem tiver crítica que a faça, que elas serão respondidas, sabe, com a maior tranquilidade do mundo. Eu sei que nós cometemos erros, sei que o ser humano comete erro por natureza, e eu acho que o que é importante é que quando você cometa erro, esses erros sejam apurados. E uma coisa importante, companheiro, é que você sabe, Eduardo, que nunca, em nenhum momento no meu governo, houve qualquer tentativa do governo de impedir qualquer processo de fiscalização, qualquer denúncia. Ou seja, eu dizia quando eu era presidente, a única possibilidade que você tem de evitar uma apuração quando você é denunciado é você ser honesto. Então, custa barato ser honesto e fica mais fácil assim. É por isso que eu tive a coragem de enfrentar o Moro e provar que ele era mentiroso. É por isso que eu tive coragem de enfrentar a Força Tarefa, que tinha um conluio com grande parte da imprensa brasileira. Aliás, o único empresário que teve coragem de fazer um pronunciamento criticando o comportamento da Lava Jato foi Johnny Sayad, num programa da Bandeirante. O único empresário que teve coragem de mostrar a destruição que estava sendo feita na economia brasileira por uma quadrilha liderada pelo Dallagnol. E eu sei que hoje muita gente que tirou fotografia com o Dallagnol, que ficou embaixo do braço dele, agora tem vergonha, já mandou deletar a foto que estava com ele. E eu continuo aqui brigando pela democracia, brigando pelos direitos humanos e brigando pelo respeito às pessoas humanas. Você só pode acusar alguém quando você tiver prova. Quando você tiver prova, você acusa. Quando você não tiver prova, fique de boca fechada. Presidente... Eu disse para o Moro, e vocês estão lembrados, que no primeiro depoimento que eu disse para o Moro, eu falei, olha, você está condenado a me condenar porque você já mentiu demais. E provei que ele mentiu demais. Presidente... E o Centrão, presidente? Eu perguntei para o senhor do Centrão também. Olha, veja, eu não trato o Centrão, Eduardo, como um partido político. O Centrão é um ajuntamento que ele nasceu, não sei se você está lembrado, em 1988, na Constituinte. Quando a gente Parece que era 1800 mesmo. Quando a gente estava aprovando muita coisa, sabe, para os setores e trabalhadores, então se criou o Centrão para dar um breque nas conquistas da sociedade. O Centrão é um conjunto de interesses imediatos, que não vai prevalecer na disputa de 2022. A partir do ano que vem, cada partido que compõe o bloco do Centrão vai estar tentando sobreviver no seu estado, na sua tribo. E aí eu tenho dito para o PT, não trata o Centrão como o Centrão. Converse individualmente com cada partido político que o resultado será muito melhor. Presidente, o voto impresso está na ordem do dia. O senhor é a favor de alguma mudança no sistema eleitoral? O senhor vê a necessidade, né, desse comprovante que pode cair da urna numa caixinha lá para depois ser auditado de alguma forma? Ô Pedro, você acredita que se o voto útil facilitasse, se o voto eletrônico facilitasse a roubalheira eleitoral, você acha que eu teria sido o segundo colocado em 89, 94, 98, o primeiro colocado em 2002, 2006, a Dilma em 2010, 2014 e o Haddad ter 47 milhões de votos em 2018? Você acha que era possível? A prova de que o voto eletrônico é efetivamente um processo extraordinário eleitoral é que eu e o PT, sabe, em todas as eleições que disputamos, desde que começou as eleições presidenciais, somos o segundo ou o primeiro. Sabe, o que nós temos de histórico é que o voto impresso facilita o roubo. O que nós temos do histórico é que a única eleição roubada nesse país foi a do Bolsonaro. Roubada com a facada, roubada de não participar de nenhum debate, sabe, roubada com fake news. É isso que foi a única eleição roubada. Então, meu caro, eu acho que é o seguinte, eu acho que o voto eletrônico é uma garantia da sociedade brasileira saber que vai votar e o resultado vai aparecer, sabe, em tempo real, para que o povo possa controlar os votos nesse país. Presidente, o senhor falou em democracia, falou em direitos humanos aí numa resposta anterior à pergunta do Eduardo Castro. Eu queria perguntar para o senhor, frente a tudo que está acontecendo em Cuba, se o senhor ainda defende o governo cubano como sempre defendeu.
Ô, Sabino, eu já estava achando que essa pergunta estava demorando demais. Gente, eu acho. O que está acontecendo em Cuba de tão especial? Houve uma passeata em Cuba. Aliás, numa das televisões que eu assisti, o presidente de Cuba estava na passeata. Estava conversando com as pessoas na passeata. Olha, há razões de ter protesto em Cuba? Há. Cuba é um país que está empobrecido por conta do bloqueio, que é muito sério. São 60 anos de bloqueio. Nessa questão da pandemia, é quase que uma coisa desumana se manter o bloqueio, porque quem morre é criança, quem morre são velhos, quem morre são pessoas que não estão em guerra. Mas, presidente, peraí, tem faixas lá pedindo o fim da ditadura nos protestos. Eu vou chegar lá, gente. Eu cansei de ver faixa aqui, fora Lula, fim da Dilma, fim do PT. Eu cansei de ver faixa. Cansei de ver faixa fora Bolsonaro, fora Fernando Henrique Cardoso. Sabe, isso tem todo mundo, fora Trump. Sabe, tem tudo. Sabe, no mundo inteiro é assim. Graças a Deus que existe possibilidade de haver manifestação. Agora você não viu nenhum soldado ajoelhado no pescoço de um negro matando ele. Você não viu. Algum setor da imprensa falasse na intervenção da polícia, a televisão mostrou cenas com 2, 3 policiais, diferentemente da Alemanha quando tem uma greve, da França quando tem uma greve, da Inglaterra quando tem uma greve, da polícia aqui no Brasil, da polícia nos Estados Unidos. Sabe, o que nós precisamos entender é o seguinte: os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos. Os problemas da Venezuela serão resolvidos pela Venezuela. O problema do Brasil será resolvido pelo Brasil. Não é necessária interferência internacional. Eu, sinceramente, queria dizer para vocês que eu estou frustrado com o comportamento do Biden. Porque o Biden fez um belo discurso voltado para o público interno, para se contrapor ao Trump, um discurso que eu até elogiei, mas do ponto de vista da política externa, o Trump tomou 240 medidas punitivas contra Cuba e o Biden não mudou nenhuma. Não é possível que o governo americano guarde tanto ódio no coração por causa que Cuba venceu a revolução. Não é possível. Deixa os cubanos viverem a vida deles. Vamos parar com o bloqueio. Se Cuba não tivesse o bloqueio, Cuba poderia ser uma Holanda, poderia ser uma Noruega, poderia ser uma Dinamarca, porque tem um povo altamente formado, intelectualmente muito bem preparado, e vocês conhecem disso. O que precisa é dar oportunidade. Cuba não conseguiu nem comprar respirador, porque os americanos não permitiram que chegasse lá. Isso que é desumano, é isso que a gente deveria estar criticando. Não tem problema pedir democracia em Cuba, não tem problema, isso o povo pode pedir à vontade. O povo ir para a rua também pode ir à vontade em qualquer lugar do mundo. O que precisa, na verdade, é a gente saber o seguinte: pelo amor de Deus, os americanos precisam parar de ser rancorosos, precisam parar de ser donos do mundo e parem de fazer bloqueio, porque o bloqueio é uma forma covarde de você matar quem não está em guerra. É uma forma covarde de você punir alguém que você não gosta. Vamos deixar os cubanos serem o que eles quiserem. Vamos deixar eles poderem ter contato com quem quiserem. Não é possível. Presidente. Não é um dia. Ô Pedro, são 60 anos, Sabino. É 60 anos de bloqueio. Do que os Estados Unidos têm medo? Do que eles têm medo, pelo amor de Deus? Presidente, vamos mas agora, abrir. Agora a decisão do governo cubano também foi dificultar o acesso à internet do povo cubano. O senhor concorda com isso? Eu não sei, eu não concordo com isso. Veja, eu não concordo com isso. Agora é o seguinte, aqui no Brasil, e o Trump também, era preciso que a internet tomasse uma atitude contra a mentira. Você sabe quantas mentiras o Bolsonaro conta por dia? O Bolsonaro conta mais de 4 mentiras por dia. Isso já provado. Isso já provado, denunciado pela imprensa. Ora, não é possível alguém que é presidente da República mentir. Não é possível alguém utilizar a internet para fazer fake news, para fazer guerra contra os outros. Sabe? Então, veja, eu sou favorável à liberdade de imprensa. Eu não acho que tenha que proibir. É preciso saber, ela está sendo utilizada para quê? Do pessoal de Miami tentando fazer guerra com Cuba?
do pessoal de um país tentando intervir no outro. Eu sei o que é isso, querido. Eu sei o que é isso. Hoje já está provado de que na campanha de 2018 teve fake news vindo de fora para dentro no Brasil. Isso já se sabe. E não é possível a gente permitir com isso, Sabino, porque senão a democracia não será consolidada e não será respeitada. É preciso que, sabe, a internet seja utilizada para o bem, para a democracia, para o exercício da verdade e não para o exercício da mentira. Eu só queria dizer para você, os cubanos precisavam aprender a respeitar a autodeterminação dos povos. Da mesma forma que os americanos querem tomar a decisão que eles quiserem, sobre o que eles quiserem, como eles quiserem, ele tem que permitir que os cubanos façam isso, que os brasileiros façam isso, que os chineses façam isso, que a Alemanha faça isso. Os americanos estavam agora tentando proibir um gasoduto que a Alemanha está fazendo da Rússia para a Alemanha, para poder a Angela Merkel se livrar da energia nuclear. Ora, que papel é esse dos Estados Unidos? Ninguém o elegeu xerife do mundo. Eu pensei que o Biden ontem ia utilizar a televisão para anunciar o seguinte: os Estados Unidos da América do Norte vai adotar a resolução da ONU e vai começar a, sabe, tirar as punições do bloqueio a Cuba. Era isso que ele deveria anunciar. Deixa eu voltar para os nossos problemas, então, para a gente tentar discuti-los aqui, aproveitar a presença do senhor para discuti-los também. Petróleo disparou, o gás de cozinha disparou, a energia elétrica disparou. Hoje a Petrobras, ela toma suas decisões de preço baseada no mercado e a Eletrobras está sendo privatizada, inclusive tem de medida provisória sobre a privatização da Eletrobras hoje, no Diário Oficial. Eu gostaria de saber, se o senhor for presidente de novo, como é que o senhor vai tratar preços na Petrobras e se o senhor pretende reverter não só o processo de privatização da Eletrobras, como outros que estão em andamento. Ô Pedro, eu estou com um sapato aqui que me protege de cair quando eu piso em casca de banana. Tá? Então deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel quando nós somos autossuficientes. Era possível você ter preço internacional quando o Brasil era importador de petróleo, era importador de óleo diesel, era importador de óleo cru, mas o Brasil é autossuficiente. O pré-sal é a mais importante descoberta de petróleo do século XXI. Sabe, então não tem nenhuma explicação aumentar o gás, nenhuma explicação aumentar a gasolina aqui dentro e a gente importando gasolina dos Estados Unidos. O Brasil era exportador de gasolina. Isso chama-se submissão. Isso chama-se efetividade complexo de vira-lata. O Brasil não precisa disso. O Brasil não tem... A Petrobras não é dona do Brasil, é o Brasil que é dono da Petrobras. Então não tem sentido aumentar o óleo diesel, não tem sentido aumentar a gasolina, não tem sentido estar comparado a preço internacional. O Brasil pode estabelecer os seus preços. Esse é o dado concreto. E você é muito jovem, ô Eduardo, você vai perceber o seguinte, eu quero ver eu vou viver até 120 anos, eu vou ouvir você fazer muita entrevista, e eu quero ver você falar, ainda bem que o presidente Lula avisou que ia aumentar o preço da energia com a privatização, e vai aumentar, e não vai ter mais luz para todo, porque nenhum empresário capitalista quer colocar energia elétrica de graça para o povo que mora embaixo da porra e que não tem energia. Para o dono da empresa, ele só vai colocar energia se tiver lucro. É um absurdo privatizar a Eletrobras. Aliás, eu poderia te dizer, Eduardo, que o problema do Brasil é que nós não temos governo. Nós não temos governo. Nós temos um presidente da República que só fala bobagem o dia inteiro. É impressionante a capacidade de abrir a boca e falar bobagem. Eu não conheço na história do Brasil. Não conheço. Comparado ao Bolsonaro, só o finado Vicente Mateus do Corinthians, que era folclore de tanta bobagem que ele falava cada vez que dava entrevista. Bem, e você tem o Brasil está sendo governado pelo ministro da Fazenda e pelo presidente da Câmara, que não tem projeto para o Brasil a não ser vender. Eu não tenho projeto, eu vou vender.
Eu não tenho projeto, eu vou vender. Eu não tenho projeto, eu vou vender. E vai vendendo. Quando acabar de vender tudo, a gente vai gastar o dinheiro da venda no custeio e depois a gente não vai ter nem obra de infraestrutura e a gente não vai ter nada. O que deveria ter acontecido com o Brasil, meu caro Eduardo Castro? O Brasil deveria efetivamente já ter elaborado um projeto de desenvolvimento. Você está lembrado que nós fizemos o PAC 1, fizemos o PAC 2. Você está lembrado que você, quando tem um programa de investimento de obras públicas, essas obras públicas, mesmo que você faça uma dívida, elas se transformarão num ativo produtivo, rentável, e que essas obras irão pagar a dívida que você contraiu. Nós não temos isso. Nós não temos isso. Ontem eu vi o presidente Bolsonaro falando está faltando energia em Cuba. Ele não fala da crise hídrica no Brasil. Ele não fala que o país só não apagou ainda por conta das obras que nós fizemos, tanto de hidrelétrica quanto de linha de transmissão e de termoelétrica. Ele não fala. Ele não fala que o Brasil não quebrou porque nós deixamos 370 bilhões de dólares de reserva. Presidente. Então, essas coisas que eu acho que nós deveríamos discutir. E eu vou te dizer alto e bom som, privatizar a Eletrobras é um crime de lesa pátria contra esse país. É a gente abdicar da nossa soberania. É a gente abdicar do direito do Estado ser um indutor do desenvolvimento do país. Como o senhor já disse nessa entrevista, o senhor teve condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, desde a última vez que nós nos falamos aqui, no ano passado, no jornal Gente. O senhor estava buscando reaver os seus direitos políticos. Agora, com os direitos políticos restabelecidos, o senhor está apto a participar do processo eleitoral do ano que vem. A pergunta é simples e direta. O senhor vai ser candidato a presidente da República no ano que vem? Depende, Pedro. Veja, eu sei que eu vou falar isso, você já está rindo, porque fala, pô, esse cara vai dizer que não é, ele já está em campanha. A verdade é o seguinte, é que eu vou decidir se eu vou ser candidato em algum momento. Eu tenho que pensar muitas coisas, sabe por quê? Ô Pedro, qualquer pessoa, você, o Sabino, o Eduardo, pode ser candidato. Vocês nunca governaram, então vocês podem prometer o que vocês quiserem e vou ser candidato. Se vocês não cumprirem depois de eleito, vocês voltam a dar aula, voltam a fazer o trabalho de vocês, tudo bem. Eu não posso. Você está lembrado que eu dizia quando eu era presidente? Eu não posso errar, porque eu não vou para Paris e não vou para Londres. Eu vou voltar para São Bernardo do Campo, a 600 metros da Volkswagen, da Brastemp, naquele tempo era Brastemp. Ou seja, eu vou voltar para a fábrica, para o sindicato onde eu nasci. Ora, então, o que eu posso te dizer? Eu, para decidir ser presidente da República, eu tenho que medir as consequências dos meus atos e eu tenho que saber que eu sou o único candidato que tenho que fazer mais do que eu já fiz. Ontem eu vi uma pesquisa, não sei se vocês acompanharam a pesquisa, medindo a aferição das Forças Armadas, medindo a aferição do Bolsonaro, medindo quantas pessoas gostam dele. Eu vou dizer para vocês, vocês sabem com quanto que eu saí de aprovação quando eu deixei a presidência? Eu tinha 87% de bom e ótimo, eu tinha 10% de irregular e eu tinha 3% de ruim e péssimo, que foi os votos medidos no comitê dos tucanos. Tá? Então, depois de 8 anos de governo, eu saí com 87% de bom e ótimo. Agora eu vejo as Forças Armadas tem 20 não sei quanto, o Bolsonaro tem 20 não sei quanto, não sei quem tem 20 não sei quanto. Significa que essa gente deixou de governar, essa gente deixou de cuidar do povo. O povo precisa ser cuidado, o povo tem que tomar café, almoçar e jantar, o povo tem que trabalhar, o povo tem que ir para a escola, o povo tem que ter universidade. É isso que o povo quer. O povo quer ser, sabe, participante do crescimento e do desenvolvimento do país. E essa gente não sabe, você nunca viu. Você nunca viu na palavra do Bolsonaro ou do Guedes, na boca deles, a palavra de desenvolvimento, a palavra crescimento, a palavra geração de emprego, a palavra aumento do salário. Você nunca viu, não existe isso no dicionário. Não existe sindicato no dicionário dele, não existe trabalhador. Eles não gostam de negro, não gostam de mulher, não gostam de LGBT, não gostam de jornalista. Ou seja, é uma gente que, na verdade, não estavam preparados para exercer a função de governar. O dado concreto é que se plantou muito vento nesse país e se colheu tempestade.
E quem planta vento colhe o ódio que nós colhemos com um cidadão que jamais... Eu não sei se o Sabino acompanhava quando o Bolsonaro era deputado, não sei, Pedro, se você acompanhou, não Sim. sei, Eduardo, se você acompanhou. A verdade é que eu duvido que algum de vocês que conheceu o Bolsonaro imaginou que ele iria ser presidente da República. Porque ele era não do baixo clero, ele era abaixo do baixo clero, se é que pode ter. Ele não era respeitado, não era levado a sério. A única coisa que permitiu ele chegar onde ele chegou foi o ódio e as mentiras. E é por isso que o povo brasileiro tem que se preparar para tirá-lo da presidência. Seja através do impeachment, se o Lira colocar em votação, seja através das eleições. Presidente, sendo o senhor candidato ou não, o PT estará com quem? Que perfil o senhor imagina para um vice-presidente numa chapa encabeçada pelo PT? O senhor foi candidato algumas vezes, perdeu a eleição e de repente fez um movimento de acordo, de aceitação, de partidos mais ao centro. O senhor teve um empresário como vice-presidente. Depois Dilma Rousseff teve um homem como Michel Temer, que não é um homem de esquerda, como vice-presidente. O senhor vai fazer o mesmo caminho de novo ou o senhor acha que vai ser uma chapa pura de esquerda? Ô Sabino, quantos anos você tem? Eu tenho 55 anos, presidente. Você sabe que eu já tenho 11 vices. Já me indicaram 11 vices. Ontem, a Eliane Cantanhede escreveu uma obra-prima no Estadão, dizendo que eu deveria dar um golpe de mestre e enganar o povo e dizer você é candidato a vice. Ela poderia dar um golpe de mestre e parar de escrever bobagem. Deveria, porque toda essa gente achava que o Lula tinha sido extirpado da política brasileira, porque essas pessoas não conhecem o PT, essas pessoas não conhecem toda a organização que o PT tem no Brasil inteiro, as pessoas não sabem que o PT é o único partido existente no Brasil, é o mais importante partido de esquerda do mundo, só perde para o Partido Comunista Chinês, que tem sei quantos milhões de filiados. Mas o PT é o único partido democrático do mundo, sabe, com as características do PT. Um partido criado por trabalhadores, dirigido por trabalhadores. Então o PT é muito forte. As pessoas, quando julgam o PT, as pessoas julgam às vezes por uma reunião do diretório e as pessoas não sabem o que significa o PT em qualquer cidade do interior desse país. Então, veja, a gente vai fazer aliança política, sim. Veja, quando eu escolhi o Zé Alencar, eu escolhi o Zé Alencar por causa de um discurso que ele fez em Belo Horizonte, quando estava comemorando 50 anos de vida empresarial. Quando eu vi ele contar a história dele, eu falei, encontrei meu vice. Fui a Brasília, conversei com o Zé Alencar, pedi para ele sair do PMDB, levei ele para o PL e ele foi meu vice. E eu duvido que alguém consiga ter um vice da qualidade que eu tive o Zé Alencar. Caráter 100%, ética 1000%, lealdade 800.000%, ou seja... Então, na verdade, eu tenho que procurar alguém, sabe, se eu decidir ser candidato, que tenha, primeiro, afinidade política comigo. Eu não posso chamar um antagônico. Eu tenho que ter alguém que tenha afinidade comigo, alguém que pense economicamente muito parecido comigo, alguém que tenha uma visão social parecida comigo, alguém tem que conhecer como é que vive o povo pobre desse país. Você está lembrado que quando eu tomei posse em 2003, a primeira coisa que eu fiz foi levar um avião cheio de ministros para conhecer os lugares mais pobres do Brasil. Então eu quero um vice que seja de um outro segmento qualquer, mas que ele tenha a cabeça pensante na questão social. Porque eu não me conformo que alguém durma tranquilo nesse país, vendo a quantidade de gente dormindo na rua desse país. Vendo a quantidade de gente desempregada. São 15 milhões de desempregados, são 33 milhões de desalentados e são mais 6 milhões de pessoas que já não procuram mais emprego. São 54 milhões de pessoas que estão perdidas nesse país. Não é possível. O Brasil é um país extraordinário, um país grande. Era o país mais amado do mundo, era um país que o povo era mais feliz, mais alegre. Éramos a sexta economia do mundo. Destruir o país com mentira. Destruir o país com fake news, destruir o país com ódio. Esse país, eu cheguei a participar de greve. Eu era presidente da República. Eu chego um dia na Embrapa, tinha uma greve contra o governo, eu entrei na passeata da greve,
Vamos discutir para ver o que eu posso ajudar. Sabe? Então, Presidente, esse país... Nessa de discutir dois segmentos da sociedade brasileira que estão nesse instante muito identificados, se bem que as últimas pesquisas já mostram um pouquinho de mudança, com o governo do presidente Bolsonaro. Evangélicos e militares. Como é que o senhor rompe, representando o PT ou como candidato, essa barreira que existe entre esses dois grupos numerosos na sociedade brasileira? Eduardo Castro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nem os militares querem ser tratados como gado e nem os evangélicos são gado. Ou seja, essa gente tem que ser tratada como cidadãos brasileiros. E você tem que ter um discurso para o cidadão brasileiro. Sabe, você veja que na última pesquisa que houve no Datafolha, eu já ganhava do Bolsonaro junto aos evangélicos. É uma ilusão achar que um pastor que fala bobagem, sabe, vai conduzir o seu rebanho a votar no Bolsonaro. Ora, se votar em 2018, aqui em 2018 foi uma circunstância muito especial. O povo se dirigiu para votar naquela eleição com muito ódio, com muita mentira. Muita mentira. Eu não sei como é que vocês acompanharam as eleições, mas a utilização das mentiras contra o PT e contra o Haddad foi muito forte. Sabe, aquele negócio de falar mamadeira de piroca é uma coisa que eu jamais imaginei que pudesse ser ventilado da boca de um ser humano, e eles fizeram campanha com aquilo. Sabe? Então eu trato os evangélicos com o respeito que eu trato o católico. Eu trato os militares com o respeito que eu trato o civil. Eles têm que se dirigir à urna, não como tenente, como capitão, como general, como coronel, mas como cidadãos brasileiros que vão escolher um governante não para as Forças Armadas, mas para o país. E os evangélicos têm que votar num candidato que vá cuidar do povo pobre desse país. E ele sabe quem é que cuida disso. Ele sabe quem entende dessa gente. Ele sabe quem gosta de conversar com os pobres. Ele sabe quem entende os pobres. Ele sabe quem conhece da fome nesse país. Ele sabe quem conhece do desemprego. E vou dizer mais ainda, ele sabe quem acredita em Deus. Ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou conosco aqui no Jornal da Bandeirantes Gente nesta terça-feira. Agradeço ao presidente aí pelo espaço, pelo tempo dedicado para conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa sorte para o senhor, até uma próxima entrevista. Ô Pedro, só um dado. Eu acho importante dizer uma coisa que é grave. Eu não posso acreditar, eu não sei se vocês viram, não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa, sabe, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer eu fui lá rezar o Pai Nosso, sabe, não tem sentido. Então, o povo não suporta mais isso, o povo quer efetivamente alguém que governe esse país, pensando no povo brasileiro. Um abraço Pedro, um abraço Eduardo Castro, um abraço Antônio Sabino e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. 9h41, entrevista com o ex-presidente Lula, assim como temos entrevistados outros ex-presidentes da República aqui no Jornal da Bandeirantes Gente, para discutir um pouco mais de política, aproveitar